Olá, hoje eu queria começar com uma pergunta. E se tudo que você acreditar for uma mentira? Então, é essa premissa que eu quero ressaltar aqui em Watchmen, que eu quero falar sobre as fake news dentro dessa história. A maior parte da narrativa, a parte mais importante da história, que é o desfecho, é baseada numa fake news. E até o ser mais poderoso dessa história, que tem um poder quase divino, assim, um poder até onipotente, ele é enganado com uma fake news e é abalado psicologicamente, sabe, emocionalmente. Mas eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro UOL Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho da semana é o Watchmen. Eu não vou falar sobre a HQ toda, ela tem bastante camadas, assim, então tem muita coisa para falar sobre ela. E eu quero apenas me basear nas fake news que tem aqui. Tem três grandes fake news. A maior parte da narrativa e o desfecho dessa história acontece com uma fake news. Portanto, vai ter spoiler. Caso você não tenha lido essa HQ e não goste de spoiler, eu sugiro que você assista o vídeo em outro momento. Mas caso você vá embora agora, comenta que você vai voltar depois e já deixa um like. Também se inscreve no canal, essas coisas todas da internet. Para quem não conhece a história, eu vou apenas contextualizar. Isso aqui ocorre em uma realidade alternativa, porque nessa história os Estados Unidos ele venceu a Guerra do Vietnã. Isso acarreta um monte de situações políticas que a trama aborda. Os Estados Unidos venceu o Vietnã por causa desse fulano aqui. Tá vendo? Aqui tem uns helicópteros, ele tá aqui na Guerra do Vietnã. Esse aqui é o Dr. Manhattan. Ele é o único ser poderoso que tem poderes sobre-humanos da história. Todos os outros vigilantes, todos os outros heróis, eles são humanos normais. Quer dizer, eles são como se fossem exímios atletas. Então, são pessoas que têm habilidades fantásticas, só que não são de algum poder biológico, mutante, algum poder externo. O único que tem poder realmente é esse fulano aqui, que ele consegue alterar o tempo e espaço, ele consegue presenciar as coisas no futuro e tal. Isso aqui é importante comentar. O passado, presente e futuro é como se fosse um bloco só. Não é como a gente que vai acompanhando, vai lembrando do passado e vai ter eventos futuros e tal. Para ele, o futuro já aconteceu, ele já sabe o que aconteceu, então, tanto que tem parte da história que ele fala assim: agora em 1963 estou tomando café, mas estou aqui no mesmo momento em 1959 falando com fulano. Então, ele tá no passado, no presente, no futuro, porque para ele é uma coisa só. E mesmo assim, ele conseguiu ser enganado, conseguiu cair uma fake news, mas acho que seria importante já falar de alguns outros personagens aqui, que seriam 5 personagens. Tem mais um, que é esse fulano aqui, que é o comediante. Se ele morreu logo no começo da história. A polícia fala que foi um assaltante. E o Rorschach, que é um outro personagem da história, que é esse fulano aqui, ele falou assim: meu, não pode um assaltante, um ladrão comum ter matado o comediante, né? É como se um ladrão comum matasse o Batman, sabe? Então seria uma coisa muito impossível. Então ele começa a pesquisar sobre isso, ele começa a escrever um diário sobre o que ele está pesquisando. Isso aqui é muito importante para o quadrinho. Então ele vai falar com o Coruja, que é esse fulano. Ele vai falar com o Ozymandias, que esse é um personagem muito importante da história, que é esse fulano aqui. Então tá aqui o Rorschach conversando com o Ozymandias. E esse cara é considerado a pessoa mais inteligente do planeta. Ele tem também altas habilidades atléticas e tal. E ele é empresário, vende os bonequinhos dele, essas coisas todas. E por fim, ele vai falar com mais duas pessoas. Aquele, o Dr. Manhattan, que é o ser superpoderoso, e com a atual companheira dele, que é a Espectral. Aqui. Aqui ele tá um tamanho enorme, ele reduz o tamanho para conversar com o fulano, então ele é a companheira, que é a Espectral. Então ele vai falar a respeito da morte do comediante com os dois, tá? E enquanto ele vai procurando as pistas, ele vai escrevendo no diário dele, isso aqui é bem importante. A primeira fake news é que o Dr. Manhattan, chamado para uma coletiva de imprensa, e aqui, um dos jornalistas, tá vendo que tá tudo lotado aqui, né, lá no estúdio de TV, e ele pergunta pro Dr. Manhattan, que está sendo entrevistado, o que ele acha da atual companheira dele, da antiga companheira, de um outro companheiro também de parceiro, vigilante, todos estarem com câncer. E ele tem estudos, esse fulano, esse jornalista, tem estudos que mostram que o Dr. Manhattan é um cara tóxico. Então tem estudos científicos que provam isso e tal. Ele fica meio abalado, fica perturbado com isso, não quer responder. As pessoas começam a comentar com ele e tal, ele começa a ficar bem irritado e manda todo mundo sair de lá. Na verdade, ele não manda, ele tira todo mundo, né? O estúdio tá vendo que estava lotado com os câmeramans e com o público, com os jornalistas e tal. Ele manda todo mundo pra casa, ele tipo teleporta todo mundo. Aí ele fica meio pensativo sobre o que aconteceu e ele decide se exilar. Então ele tá aqui na base aqui, militar, conversando com o fulano, tá vendo? Aqui. E depois ele já some e ele vai lá pra Marte.
Então tá aqui ele no planeta solitário, ele começa a pensar umas coisas, ele pensa na companheira dele, então ele traz a companheira dele pra cá, né, pra Marte, só que lá ela não consegue respirar, né, ele não tem problema com o oxigênio, então ele faz uma redoma aqui, tá vendo, tipo um campo de força com oxigênio pra conseguir ficar ali nessa atmosfera. Ele começa a conversar com ela. E ele tá um pouco incomodado, porque, como eu disse no começo, para ele passado, presente e futuro é um bloco só. Ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, é simultâneo para ele. Não é uma coisa linear, que ele foi para cá e depois ele vai para lá, tal. Então, como ele ficou surpreendido com a pergunta dos jornalistas se ele tem essa capacidade de ver tudo quando ele se apresenta. Então, ele começa a ficar incomodado com isso, fala assim, poxa, por que isso me abalou tanto? Por que eu não soube responder sobre isso? E ele começa a vislumbrar uma coisa do futuro, que ele tá lá no futuro também, né, que eu não falei que é simultâneo, e ele fala assim, mas mesmo assim, minha visão tá nublada. Ele tá tipo com alguns pontos cegos. Então é nesse momento. Então nessas duas páginas, na conversa então com a espectral, ele percebe que a percepção dele tá meio nublada, e tem que ter uma espécie de estática aqui. Ele sabe que vai ter alguns acontecimentos em Nova York que são importantes, só que mesmo assim ele não consegue perceber tudo. E isso está incomodando ele. Mas não a fim de ele ficar muito preocupado, porque são apenas seres humanos e ele está além disso. Então aqui ele já descarta todo essa outra o sentimento que ele tem pela humanidade que preocupou ele ali no na coletiva de imprensa, tá. Então aqui a gente vê uma mudança no personagem. Então vamos para a segunda fake news, que é o Ozymandias, que é esse cara que é considerado a pessoa mais inteligente do mundo, ele quer cessar as guerras, os conflitos mundiais. Por quê? Lá, como eu disse, é uma realidade alternativa, então os Estados Unidos venceram a guerra do Vietnã. Porém, tanto aqui, né, na nossa realidade, quanto aqui naquela realidade, está tendo a Guerra Fria. A Guerra Fria começou logo após a Segunda Guerra Mundial, que as duas grandes potências, que eram a União Soviética e Estados Unidos, começaram a corrida armamentista, corrida espacial, e o mundo ficou muito tenso porque estava prestes a eclodir a Terceira Guerra Mundial. E, inclusive, tive esse relógio, né? Isso aqui é o relógio do Apocalipse. O relógio do Apocalipse marca quando for meia-noite, é apocalipse total, a humanidade está no fim, né? Então aqui, ó, acabou de marcar meia-noite, o relógio está sangrando porque aconteceu um ataque em Nova York, uma metade da população de Nova York. E quem fez o ataque foi o Ozymandias. Ele planejou durante um tempo um ataque alienígena, porque ele pensa que se viesse uma força externa, os países do mundo entrariam em consenso para combater o mal externo. Então, pararia o conflito, seria uma paz mundial forçada. Então, o que ele faz? Ele acaba com metade de Nova York, ele faz um ataque alienígena ali, ao mesmo tempo que ele foge desse ataque alienígena, ele também faz uma corrente psíquica, porque a gente, durante o quadrinho, durante a história, a gente vê que ele tem uns artistas desenhando, fazendo alguns modelos, ele tá com umas pessoas que são psíquicas, tal. Então ele consegue ampliar o poder psíquico dessas pessoas e faz como se fosse um ataque alienígena e as pessoas do planeta todo. Eles sentem esse terror, essa angústia, esse medo desse ataque alienígena, né, psicamente, assim, então ele fala assim, poxa, né, isso é real. E aí, por causa desse ataque e desse medo que as pessoas ficaram desse ataque alienígena, os conflitos começam a cessar. Então tem a paz mundial. O Horsashi e o Coruja, eles estão pesquisando sobre isso, eles vão até a Antártida para encontrar os Imandias, porque tem uma conspiração acontecendo, eles estão pesquisando isso. Quando eles encontram os Imandias, ele fala sobre todo o plano dele. E a gente vê também que o plano dele era tirar o Dr. Manhattan de circulação, para o Dr. Manhattan esse cara super poderoso. Então, se ele desconfiasse que ele estivesse fazendo alguma coisa, o único que poderia conseguir parar os Ozymandias seria o Dr. Manhattan. Por isso que ele fez essa fake news, ele contratou, pagou jornais e fez denúncias falsas, né, fez pesquisas falsas sobre o Dr. Manhattan ser um radioativo, e por isso ele está causando câncer nas pessoas ao redor dele. E também ele usa uma coisa chamada tachyon, que são as partículas que viajam à velocidade da luz e tal. Essas partículas distorcem a percepção do tempo. Por isso que o Dr. Manhattan não consegue vislumbrar algumas coisas. Então foi tudo arquitetado por Ozymandias, que está aqui nessa base climática dele dentro da Antártida, e ele vai falando tudo isso pro Coruja e pro Horsashi. Eles ainda não sabem tudo o que ocorre, mas eles tentam enfrentar os Ozymandias. Os dois perdem, né, porque ele é muito melhor lutador do que os dois, então ele dá um cacete nos dois, tá vendo, ele batendo no Horsashi aqui e explicando tudo o que ele fez, e todo o plano dele.
E aí eles ficam assim: "Poxa, mas você vai matar meu Nova York pro seu plano doido, e você acha que vai ter a paz mundial?" E eles tentam impedir, só que eu falei assim: "Ah, não, eu nunca não sou um vilão de história em quadrinho que vou ficar falando meu plano se não der certo." O plano já tá acontecendo. E Nova York já tá sendo atacada agora. Lá em Marte, o Dr. Manhattan, ele percebe, né, o que tá acontecendo, e eles vão pra cá se encontrar com os outros 3, né, com o Ozymandias, o Coruja e o Rorschach. Então vai todo mundo pra cá, escutar o plano dos Ozymandias, ver que a paz mundial foi colocada. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Aqui, ó, essa aqui é a edição especial, né? Essa aqui são as capas que saíram. Toda capa, o quadrinho já começa na capa, porque aqui é uma ampliação do próximo quadrinho, tá vendo, ó? Então aqui é tipo um zoom dessa cena aqui. Então, pela editora Abril, tinha saído aqui, né, em 6 edições, tá vendo? Isso aqui essa era a última, mas todas as capas têm isso, tá vendo, ó? Essa aqui quando eles estão lá em Marte, e o perfume tá caindo, e aqui você vê uma ampliação da primeira cena do quadrinho, olha só, tá vendo? Isso aqui com todas as capas. Isso aqui é uma coisa bem legal, né? Aqui a nave do Coruja, ampliada, e depois o próximo quadrinho a gente vê aqui, né? Na verdade é o óculos do Coruja, né? Aqui, tá vendo? Isso aqui é tipo o, um pin que o comediante tinha, né? Isso aqui é o sangue do comediante. Então um zoom, tá vendo? Aí a câmera vai tipo, se afastando. Então toda a capa seria a primeira. Já começa o quadrinho na capa. Isso que eu achei muito legal quando eu vi. Mas voltando para pro ataque aqui da segunda fake news. Então é uma fake news por quê? Porque isso aqui não é um ataque alienígena, é um ataque forjado, porque ele quer forjar a paz mundial. E para isso matou milhões, porque para que bilhões sejam poupados, que isso aqui é como se fosse um tentáculo de uma lula. Isso aqui eu achei bem interessante, porque e assim a lula, que seria esse ser alienígena que teve um ataque, a gente vê essa mesma cena, dessa mesma imagem aqui, sendo desenhada por um artista durante o quadrinho, porque o Ozymandias ele contratou várias pessoas, né, tal. Então, ele vai arquitetando o plano dele. E a terceira fake news, ela é muito interessante, porque isso aqui eu só percebi há pouco tempo, assim. Eu li esse quadrinho que faz nem tanto, né, desde quando foi lançado no Brasil em 88, que eu comprei em banca até. E isso aqui eu só percebi há pouco tempo. Por quê? No final, só sobram os dois, né? O ser mais poderoso de todos, que é o Dr. Manhattan, e a pessoa mais inteligente do planeta, que é o Ozymandias. E o Ozymandias pergunta para o Dr. Manhattan: "E aí, eu não foi certo o que eu fiz, que deu certo isso?" Então, é como se ele não tivesse certeza ainda, ele quer validar com a pessoa mais poderosa do planeta, né. Falei assim: "Puta, acabou, né, chegou no fim." E o Dr. Manhattan fala assim: "No fim, nada chega ao fim." Ou seja, o conflito não terminou, a paz não vai durar para sempre, porque nada é para sempre. E ele vai embora, e ele não responde então. E ele fica: "Poxa, né, será que eu fiz certo, né?" Isso aqui é bem interessante. Então, essa seria a terceira fake news, porque ele acha, com o ego dele, que causando esse ataque alienígena, o mundo vai ficar em paz. E o mundo não vai ficar em paz, né? O mundo vai ter os próprios conflitos deles, então talvez tenha uma paz provisória ali por um tempo, mas depois já vai começar conflitos e tal. E aí, uma coisa que eu achei muito legal no final do quadrinho, essa aqui é a última página do quadrinho, o diário do Rorschach, o Rorschach morre, né? Só que o diário dele volta, vai para um jornal. E esse jornal aqui é um jornal conservador, tipo de extrema direita, e toda a pesquisa do Rorschach, que levou ele até os Ozymandias, tá no diário. Então ele não coloca no diário dele, lógico que os Ozymandias planejou esse ataque alienígena, porque quando ele soube, ele já foi morto, então ele não teve tempo de registrar no diário. E isso aqui foi aproveitado na série da HBO. A série da HBO eu achei interessante, que é essa série aqui. A série ocorre 30 anos depois do evento desse quadrinho. E a gente vê que realmente a paz não foi para sempre. O mundo já está em conflito de novo. Tem mais um monte de coisa muito interessante aqui que eu queria comentar, mas aí o vídeo vai ficar imenso, né? Então, qualquer dia eu falo sobre outras coisas. Tem uma coisa que é muito legal aqui, que é sobre o jornaleiro. Né? O pessoal fala da HQ, que é interessante, né?
aqui desse fulano aqui, né, do pirata, né, do Cargueiro Negro e tal. Mas o que acontece? Tem um garoto que fica lendo essa HQ, os 2 têm o mesmo nome, que são Bernard. Isso aqui eu achei bem interessante, porque tem um simbolismo interessante. O jornaleiro, ele é muito legal, porque ele é um cara normal, conversando com pessoas normais, a gente vai começando a ver os conflitos, a podridão da sociedade humana ali, né. Então isso é muito interessante. E o Rorschach, sem a máscara, ele sempre aparece na banca também. Aqui, então esse aqui é o Bernardo, dono da banca, e o Bernardo, leitor de quadrinhos. Então, cara, isso aqui é bem legal. Eu vou pensar a respeito disso aqui para fazer um vídeo sobre o Watchmen, falando sobre especificamente sobre esses detalhes que são interessantes. Mas hoje eu queria falar sobre a fake news em Watchmen, porque eu acho muito legal isso, porque a narrativa aqui, quando mostra, ele mostra como a mídia e as figuras de poder seriam os políticos, né, figuras públicas e tal, mas aqui tá como uma figuras de poder, os vigilantes e tal, ou mesmo as pessoas superpoderosas, o cara mais inteligente do mundo, mas as figuras de poder e a mídia, elas conseguem moldar a narrativa dos espectadores, para desviar o curso para motivos políticos e tal. Cara, isso aqui é fantástico, essa reflexão, assim, né. A gente vê como a fake news sempre teve no mundo, né, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, né, que fizeram coisas horríveis com narrativas falsas, com evidências científicas falsas, ou seja, fake news. E esse também é o segundo vídeo que eu faço sobre o Watchmen, que tem muita coisa para dizer. O primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre a Watchmen da Abril, com a diferença da Panini, porque aqui é da Abril, quando eu li isso aqui quando lançou em 88, eu tinha 14 anos, tem duas coisas que me incomodaram. A primeira foi que a Abril ela fez uma tradução errada, que eu vou colocar o link aqui desse vídeo que eu fiz, que tem a tradução errada, que ele muda o sentido de umas coisas. Eu falei assim: "Poxa", né, e eu fiquei muito irritado, falei: "Pô, a narrativa isso aqui tá meio errada, né, o cara não percebeu uma coisa dessa?". Depois eu vi que aqui tá ok, depois eu vi que realmente foi erro da Abril, e tal. E a segunda coisa foi a fake news. Por quê? Como o Dr. Manhattan era um cara tão poderoso, ele mostrava que ele não se importava assim tanto com a humanidade, como que ele ficou tão abalado emocionalmente, capaz de ficar irritado e ir para um outro planeta? Eu falei assim: "Poxa, isso aqui não tem muito a ver com o personagem". Só que acontece, eu ia lendo as edições quando elas saíam, isso aqui saía por mês, né, então eu fui lendo e tal, e quando eu tive todas as edições, uns 3 meses depois, acho, eu parei e li tudo de novo. E quando eu li tudo numa tomada só, né, e eu falei assim: "Puxa, isso aqui tem um quebra-cabeça, né, foi o Ozymandias que bolou e tal, e depois então tem uma explicação do próprio Dr. Manhattan, né". Então isso é que eu achei mais interessante. E depois quando a gente faz uma outra leitura e vê as coisas, a gente fala assim: "Poxa, isso aqui realmente tem umas camadas que são interessantes, assim, né". Então, puxa, é isso, gente. Já falei demais. Se curtiu, compartilha. Vou deixar um link aqui na descrição com se você quiser comprar esse quadrinho ou outros pela Amazon, compre pelo nosso link, é do canal. Mas aqui o Watchman, você encontra isso aqui já saiu várias vezes, né. A Abril lançou essa aqui, depois uma em 2 edições, depois um encadernado, depois não sei se foi a Via Lettera ou a Ópera Gráfica lançou, e depois agora a Panini lançou. Isso aqui já é a 4ª, 5ª edição que tem dessa ótima aqui. Então tem na Amazon, mas também tem em sebo, em outras lojas, tal. Mas caso você compre pela Amazon, compra pelo nosso link. Então, se curtiu, compartilha, se inscreve, comenta, que isso aqui é mais importante de tudo no canal, é você comentar. E um grande abraço e até mais.